Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Laver Cup. O time Europa larga na frente com a vitória de Casper Ruud sobre Riley Opelka, 6-4, 7-6, né? É assim, né? Eu me lembro que quando eu falei aqui da anúncio, né, do Opelka e do Mikkelsen na Laver Cup, ele estava substituindo o Ben Shelton e o Francis Tiafoe, né? Na verdade não, o Tommy Paul, né? Eu fiquei muito desanimado, né? Porque eu não acho que eram tenistas que ofereciam tanto o espetáculo que a Laver Cup se propõe a fazer. Eu acho que há nomes mais legais, né? Muita gente explicou que o Félix Auger-Aliassime tá casando, né? E por isso que ele não pôde jogar a Laver Cup. Ele sempre estava aberto a esse tipo de competição. E assim, a gente tinha, por exemplo, a oportunidade de ver o Denis Shapovalov, acho que seria legal. E o Opelka, assim, eu vou falar uma coisa aqui, e não é um cara que nessas condições de quadradura vai ser atropelado, porque não foi o caso. Até porque o Casper Ruud também não é um tenista que normalmente atropela os adversários dele, mas falta variedade, né? E esse é um jogo que mostra um pouco assim, quem que pôde sair um pouquinho da fórmula base para conseguir a vitória? Foi o Casper, né? O Casper Ruud, eu não acho que ele fugiu tanto do que ele faz, né? Mas a verdade é que ele conseguiu ser mais ofensivo quando precisou, e mais do que isso, né? O Casper Ruud, ele foi inteligente nas devoluções, né? Quase sempre obrigando o Opelka a bater uma primeira bola, dificilmente resolvendo tudo no saque. Esse era o mais importante, né? Porque quando você vai enfrentar um cara do calibre do Opelka pra sacar e tudo isso, né? Você tem esse ponto que é muito difícil jogar no saque dele, mas por outro lado, você tem o outro ponto, o outro lado da moeda. O Opelka não é um cara que consegue sustentar no fundo de quadra com muita facilidade. Eu não digo que ele é o Giovanni Pichperricar, porque a gente viu que ele chegou a produzir uns breakpoints, principalmente no primeiro set, e ele tem um backhand na subida muito bom, né? Tipo, ele não é um cara inútil no fundo de quadra, isso é um erro, mas ele não é um cara que consegue sustentar nas trocas, esse é o grande problema. Se você der uma bola equilibrada, bem servida para ele atacar, ele consegue produzir winners, mas você colocando ele para se movimentar, construir os pontos, aí você vê o menos, né, tipo, você vê mais, né, o lado negativo do jogo do Riley Opelka, e pra mim aí que foi essa questão da escolha dele, né, tipo, eu acho que existe muito essa cota de americano dentro da Laver Cup, né, você já tem o Fritz, que é uma escolha natural, né, ele é o cara mais bem ranqueado, é justo, né, eu pessoalmente já falei aqui, eu não me incomoda quando são os melhores, entende, você tá lá, por exemplo, colocando o Ben Shelton, por que eu vou me incomodar com isso? O cara é bom nas duplas, é competitivo, ele traz ânimo pra competição, não importa ele ser americano, entende? E a mesma coisa eu posso dizer até mesmo do Tiafoe e do Tommy Paul, são ótimos atletas, são jogadores que sabem jogar bem em quadradura, todos esses americanos já chegaram às semifinais de Grand Slam, inclusive o Tommy Paul, muita gente não sabe, foi semifinalista do Australian Open de 2023, então são ótimos tenistas. A questão do Opelka é, ele é um super sacador, e não vai muito além disso, né? E pra mim, assim, é um jogador que é difícil de você pegar ritmo, etc. Tem, obviamente, dificuldades de enfrentá-lo. Mas, por outro lado, assim, se ele não tá num grande dia no fundo de quadra, se ele não tá devolvendo bem, e hoje foi o caso, né? Já teve dias, por exemplo, no início do ano ele fez uma atuação de devolução contra o Djokovic, foi surreal, né? Tem dias que o Opelka acorda lembrando que um dia já foi top 20. Vamos lembrar que o Opelka já chegou a ser top 20, né? Mas a questão é, quando ele não tá nesse dia, né? Como aconteceu hoje, sem entrar muito bem nas trocas, etc., aí o jogo não flui tanto e o Ruud é aquele negócio de ter recurso de sobra no fundo de quadra para induzir o Opelka a um erro, né? Algumas vezes vai tomar o winner, mas na maior parte do tempo o Opelka estava mais errando do que acertando e com isso o time mundo abre 1-0, né? É 1-0 que não surpreende ninguém, né? Não acho que isso aí as pessoas estão chocadas. Meu Deus, o Opelka perdeu pro Ruud, né? Vamos ver o que o time, o time Europa abre 1-0 com o time mundo, vamos ver o que o time mundo faz agora, né? Porque assim, tem jogos interessantes, agora é Jakub Mensik contra o Alex Mikkelsen. O Mensik não vem jogando bem, mas vamos ser sinceros, ele é mais tenista do que o Mikkelsen. Vai depender muito de como cada um tá batendo a bola. E a gente coloca ali o outro jogo do João Fonseca contra o Flávio Cobolli. Vamos ver o que o time mundo consegue aprontar. Mas fato é que, assim, eles têm grandes nomes nas suas principais figuras, né? Tem lá o Cerúndulo, que eu acho que pode enfrentar o Zverev, a mesma coisa do Fritz, né? Tem o Deminauer. Eu não sei o que eles vão escolher para enfrentar o Alcaraz, isso que eu tô com dúvida. Mas para enfrentar esses tipos de jogador aí, né? Tipo o Jakub Mensik, etc., né? Eu acho assim, o primeiro dia vale só um ponto a vitória, o máximo que você faz é 4, né? Mas aí de qualquer jeito, não é bom você ir com 0-4 no primeiro dia. Então, quero ver o que o time mundo vai fazer. Eu acho que eles têm força nas duplas, etc. Mas
não é um início legal, porque assim, qualquer vitória hoje contava para ajudar eles no que vem pela frente, porque no contexto geral, o time do mundo tá muito forte, no time Europa tá muito forte, né? E os desfalques do time mundo machucam, né? Eles perderam gente muito boa. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.